Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Hoje nós vamos falar sobre um relatório da Federação Mundial de Obesidade, divulgado no início de março, que prevê, com base nas tendências atuais, que 51% da população mundial viverá com sobrepeso ou obesidade, e isso vai acontecer até o ano 2035. Algo extremamente preocupante. Mas para a gente falar sobre esse alerta que acendeu em todas as balanças do mundo, eu recebo agora a médica endocrinologista, doutora Samira Santos, e a nutricionista Fabiana Neiva. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Samira. Ricardo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada pelo convite. Para a gente falar de um tema de grande importância. O mundo inteiro está preocupado, né, com essa situação. Samira, dá para a gente evitar que esse problema se agrave tanto dentro aí de 12 anos? Bom dia, Ricardo. Obrigada pelo convite. Na verdade, é um tema, é uma doença complexa, né? Uma doença multifatorial. E nós precisamos unir todas as forças possíveis para atuar nesse quesito, porque a obesidade é uma doença crônica, relacionada a 70% quase aspectos genéticos, mas também comportamentais, né, psicossociais. E a gente tem um tempo já que esses números e esses índices têm aumentado, a pandemia agravou muito também essa questão. E a gente tem que trabalhar na base, eu acredito, né, em prevenção, a gente tem que atuar já na população pediátrica, a gente precisa unir forças de várias especialidades, vários grupos, porque é algo que veio aí para chegar na vida moderna, né? Fabiana, a Samira tocou num ponto importante, que é a questão da infância, né, dos bebês. Essa história de que bebê saudável é o bebê gordinho está longe da realidade, né? Está longe da realidade, e nesse mesmo relatório a gente tem dados sobre obesidade infantil. A gente tem uma previsão que aqui no Brasil, até 2030, a gente chegue a 7,7 milhões de crianças vivendo com obesidade. Isso é um dado bastante alarmante para a gente, e a prevenção ela se faz na infância através, muitas vezes, de mudanças de estilo de vida que começam na base do crescimento dessa criança, né? À medida que ela vai se desenvolvendo, ela também vai aprendendo a comer, aprendendo a assistir TV ou praticar atividade física. E ali, dentro do ambiente, a gente sabe que numa doença que tem números tão graves, a gente sabe que a causa não é tão individual assim. A gente tem uma responsabilidade coletiva de fazer com que essas crianças controlem ou mesmo não se tornem adultos com obesidade. Então a gente precisa prestar muita atenção, e não, criança gordinha é uma criança que precisa de cuidado com alimentação e com estilo de vida. E é preciso mudar os hábitos, né, atuais, que as crianças estão muito presas às telas, aos jogos, né? Samira, como é que você enxerga esse padrão de comportamento atual? Né? Eu costumo dizer para a mãe que se preocupa com isso, que tem vários casos na família, que é algo que começa quando ela deseja engravidar, né? Para começar, até a questão da fertilidade é muito impactada pelo ganho de peso, sobrepeso da mãe. Mas sim, já na gestação eu tenho impacto sobre o peso que essa criança vai ter na vida adulta. E a gente costuma ter muita questão da dieta dos primeiros 2 anos de vida, né? Porque é ali que forma o paladar, é ali que ela é exposta. Então, quanto maior o repertório alimentar que ela tiver, maior a chance dela gostar ou não do alimento, mas dela ter aí acesso a esse tipo de alimento. E não só processados, industrializados, que fazem com que exista aí um paladar, seja educado mais para o sal, para o açúcar, para a gordura. Né? Samira, essa história de que é preciso cuidar desde a gestação tem uma relação direta com o quanto a mãe vai aumentar de peso nesse período aí de 40 semanas? Na verdade, depende do peso prévio que ela engravidou,
né? Perfeito. Mães que já engravidam acima do peso têm que cuidar e devem ganhar aí menos peso do que uma mãe que engravida no peso normal. Na verdade, se uma mãe está planejando engravidar, ela tem que avaliar até mesmo a questão de quantos, com o seu obstetra sempre, quantos quilos seriam indicados ou quantos gramas por semana e acompanhar muito aí nesse final de gestação, que é um período que a mulher ganha mais, né, do que no início. Mas sim, Ricardo, tem um impacto importante, o ganho de peso na gestação já. São fatores importantes, a gente está falando muito, né, desses conceitos que vêm e que trazem grande impacto na vida adulta, que é o que acontece durante a gestação, o que acontece na infância. Mas para a gente fechar essa conversa sobre a primeira infância, é verdade, Fabiana, que os bebês que estão acima do peso têm uma tendência maior de se tornarem obesos adultos? A gente vê que é uma tendência, de fato, que se estabelece na infância e que, como a Samira falou, ela começa desde a gestação. Então, a gente já sabe que a criança, no momento que ela está na barriga da mãe, ela já começa até a reagir à alimentação da mãe, ganhando peso acima do indicado, muitas vezes criando ali um ambiente metabólico onde esse acúmulo de gordura vai ser facilitado pela vida inteira. Entendi. Então, olha o cuidado como ele precisa ser muito, muito, muito relevante em todo o contexto de vida, né? Como a gente fala, de mamanda caducando, todo mundo tem que cuidar da alimentação e na gravidez é um motivo bem especial, né, para isso. Então, essa tendência, de fato, ela se confirma, ela pode se confirmar na vida adulta. Por isso que uma criança, voltando àquela história, criança gordinha não é uma criança saudável, é uma criança que precisa se cuidar. E aí, para ver se esse peso vai se estabilizar e manter aqueles níveis controláveis a vida toda. Nesse contexto, qual a importância do aleitamento materno? A gente considera o aleitamento materno um fator protetor para a prevenção de obesidade na vida toda. Então, quando a criança ela consegue ter esse acesso, é lógico que a amamentação, o aleitamento materno é uma questão complexa e precisa ser protegido por todos, ela tem menos risco para desenvolver a obesidade ao longo da vida, né? Então, é sempre bom focar nesse momento e sempre priorizar a amamentação ao aleitamento materno nos primeiros 6 meses, exclusivamente, e até os 2 anos de Isso é vida. muito importante. A gente vai fazer um breve intervalo, mas aí, Samira, na volta, eu quero que você fale para a gente quais são os riscos que a obesidade traz para a população mundial. Já voltamos, fiquem com a gente. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na Rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cassemes, em Dourados. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas.
Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando sobre obesidade. É um tema de grande importância para a saúde mundial. Para isso a gente recebe a doutora Samira, que é médica endocrinologista, e a Fabiana, que é nutricionista. Samira, deixei antes do intervalo a pergunta de que consequências a obesidade pode trazer para a população mundial. Quais os riscos ela oferece à nossa saúde? A gente já sabe que a obesidade está relacionada a mais de 230 doenças, né? Entre elas as doenças metabólicas que mais prevalentes, como hipertensão, diabetes, né? A famosa gordura no fígado, a apneia do sono, vários tipos de câncer, né? Câncer de mama, de endométrio e de cólon também. Então, assim, o trabalho, a gente precisa acender esse alerta porque ela é a porta de entrada para esses tipos de doença. Então, tratar a obesidade é evitar, ou pelo menos controlar, entenda. Tratar a obesidade não é normalizar o IMC. O objetivo não é que você tenha um peso irreal e inalcançável. O objetivo é que você, com perdas de 10% no peso corpóreo, já tem um impacto muito positivo sobre a sua pressão arterial, sobre a sua glicose, sobre o seu perfil de colesterol. Então, a gente quer que o paciente alcance aí melhor qualidade de vida e evite problemas futuros, inclusive até vários tipos de câncer. Com certeza, a gente sabe que existe essa correlação entre a obesidade e o câncer. É muito forte isso. Fabiana, como é que a gente classifica a obesidade? Como é que a gente chega a esse diagnóstico? A gente obtém esse diagnóstico através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, e aí a gente tem alguns parâmetros, né? Até 24,99, é lógico que a gente tem a faixa de magreza também, que não é um peso saudável, a gente nem muito, pouco, nem muito, né? A gente tem uma faixa de peso ali considerável que vai do 18 ao 24,9. Então, como a gente faz essa conta? E eu acho que o pessoal de casa também pode fazer. É importante falar. A gente pega o nosso peso e divide o nosso peso em quilos e divide pela altura ao quadrado. Então, vamos supor que você tenha 1,65 e 60 quilos. Eu vou pegar 60 dividido por 1,65 vezes 1,65. E aí eu vou chegar nesse número... Vamos simplificar? Dá pra gente fazer o seguinte, pega a altura, aliás, pega o peso, divide pela altura e depois divide mais uma vez pela altura. Exatamente. Pode ser assim? Tranquilo. A gente facilita um pouco aí na matemática. Não é? A gente é da área da saúde, mas a gente bota um pezinho ali nas exatas, a gente também tem que fazer Com conta. certeza. E aí, a partir disso, se esse número exceder 25, se ele ficar igual ou maior do que 25, eu entro ali numa faixa de excesso de peso. E aí, quando eu vou entrar em obesidade, eu estou falando do IMC igual ou maior do que 30. E aí, a gente tem a classificação em obesidade dependendo do grau 1, 2 e 3, né? Que, inclusive, é o que a gente chamava de obesidade mórbida, né? E hoje em dia, a gente já começa a mudar nosso linguajar até para
trazer uma humanização desse paciente, né? Sim. Então, como a gente classifica? Através do IMC. A gente sabe que o IMC ele tem suas limitações, Sim. mas para uma população geral, ele já dá um bom indicativo índice, do estado nutricional desse indivíduo. Com certeza. Agora, Samira, olhando para o grau de obesidade, ele influencia no tipo de tratamento que a gente vai instituir para o paciente? Influencia. Para todos os pacientes, a gente começa com um tratamento não medicamentoso, que é a mudança do estilo de vida. O quanto esse paciente é ativo, a forma como ele se alimenta, né, como está a saúde mental e emocional dele. As emoções implicam aí na busca do comer, né? A gente sabe o comer dopaminérgico, ele é bem marcado pela essa questão da saúde emocional e saúde mental. Mas, assim, o paciente ele tem indicação de usar medicamentos a partir de obesidade, né? Porém, se ele já tiver sobrepeso, então, assim, se tem um IMC acima de 25 e apresenta comorbidades, que ele já apresenta alguma doença, por exemplo, eu tenho um IMC de 28 e já tenho hipertensão, já tenho diabetes, eu já tenho indicação de receber o tratamento medicamentoso. Agora, por falar em tratamento, né, de mudança de hábitos, é muito difícil mudar, Fabiana, os hábitos alimentares. É um grande questionamento que a gente recebe no dia a dia, né? Eu costumo falar que não é fácil, mas é possível. E aí cada um vai ter uma dificuldade diferente de acordo com a sua história de vida. Então, uma coisa que a Samira falou que eu considero super importante é os motivos que levam aquele paciente a comer. Porque muitas vezes a gente acha que é uma questão simplista de é só fechar a boca e fazer exercício físico. Mas a gente sabe que a nossa vida é muito mais do que isso. Às vezes a pessoa teve um dia ruim, ela se volta para a comida, ela usa a comida como um regulador emocional, ela tem uma questão traumática na vida dela, que ela também usa o alimento para ter um pouco de prazer na vida. Então, é difícil, cada paciente vai ter um desafio diferente, mas eu acho que a gente sempre precisa pensar que vale a pena e é possível. Agora, esses mecanismos de compensação, olha, teve um dia difícil, eu mereço, né? Vou me dar o direito de comer esse chocolate. Eu trabalho tanto. Uma barra inteira, uma caixa de chocolate, ou vou comer, né, uma travessa de macarronada, enfim. Como é que a gente faz para quebrar? Eu costumo dizer para os meus pacientes que, assim, não tente mudar tudo ao mesmo tempo. É muito difícil. Às vezes o paciente ele não sabe por onde começar. Você não vai conseguir dormir 10 horas por dia, 8 horas por dia, ter um sono reparador, correr uma maratona, parar de fumar, tudo ao mesmo tempo. Vamos devagar, mas vamos, né? E eu acredito muito na questão de entender e ressignificar esse prazer, né? Uma emoção mal sentida não pode virar alimento. Então, assim, tentar encontrar outra forma de ter esse prazer, seja em trabalhos manuais, seja fazendo exercício, esporte, ajuda muito nesse aspecto, porque ele precisa obter essa fonte, esse consolo e tirar o foco ali da comida, né? É muito mais complexo que isso, mas é um começo, né? A psicoterapia pode ajudar também? Ajuda muito, né? É um tratamento multidisciplinar, Com né? certeza. O educador físico, né? Assim como Nutricionista. a questão da obesidade, ela é multifatorial, o tratamento também precisa ser multifatorial e abordar tanto a questão física, quanto a questão psicológica e quanto a questão social. A gente precisa também de políticas públicas para fazer com que esse ambiente que leva a maioria da população a ter obesidade também se transforme. Aliás, é um grande desafio para a saúde pública mundial, né? A gente vai para mais um intervalo. Já voltamos. Fiquem com a gente. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas.
Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo ASA Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com qualidade que conquistou reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cacemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do ASA. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. ASA, nossa especialidade é a anestesia. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. No dicionário, proximidade é estar próximo fisicamente. Mas estar perto é muito mais que isso. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com a doutora Samira, com a Fabiana, sobre um tema de grande importância, que é a obesidade. Mas mais importante ainda é saber como tratar, como prevenir. Samira, o tratamento da obesidade, tem um monte de medicamento novo aí, né? Como é que está? Estamos Como vivendo. é que está essa questão do tratamento medicamentoso? Porque muita gente fica esperando aí o remédio milagroso. Sim. A gente está perto disso acontecer? Olha, nós temos hoje excelentes medicamentos, nós estamos vivendo um tempo áureo aí da questão do tratamento medicamentoso da obesidade, mas o medicamento por si só, eu costumo dizer que ele é um bom catalisador, né? Ele é potencializador de resultados. Então, com a nova classe de medicamentos análogos do GLP-1, né, que são as canetinhas, que emagrecem, isso tem se tornado algo muito mais possível de ser conquistado. Mas lembrar que o tratamento é a longo prazo, tá? Lembrar que o seu corpo não gosta de perder peso. Então, para cada quilo que você perde, a sua fome aumenta, o seu gasto diminui. Então, tratar a obesidade é andar numa escada rolante ao contrário, é ir contra a correnteza. Então, procure ajuda, procure tratamento multidisciplinar. Nós temos bons medicamentos, bons instrumentos, mas não faça sozinho, tá? É preciso de acolhimento, é preciso empatia, mas é preciso também você entender que não dá para emagrecer em um curto espaço de tempo e nunca mais engordar. Não é isso que a gente vê. Isso é um fator importante, Samira. Fabiana, o que ela está dizendo assim, e é algo que a gente observa com muita frequência. A pessoa dá aquela arrancada, começa emagrecendo muito e depois de algumas semanas ou alguns meses estabiliza ou, para pior, volta a aumentar e abandona o tratamento. Como evitar que isso aconteça?
primeiro a ter noção do que significa ter uma doença crônica não transmissível, como é a obesidade. A obesidade é uma doença que ela não tem cura, ela tem tratamento e esse tratamento é contínuo. Então, se eu parto de um emagrecimento, eu conseguir chegar nessa mudança de peso, de redução de 10%, que é uma meta muito excelente, até para redução, a gente sabe disso, a redução da hipertensão arterial, ela é muito boa, com 10% no emagrecimento, independente de atingir aquela faixa de IMC considerado normal, eu tenho que entender que esse é um cuidado que eu vou ter que ter continuamente. Eu não posso achar que se eu voltar naquele mesmo padrão alimentar, eu vou continuar com o peso, com essa mudança que eu conquistei. Então, entender que o cuidado com o peso, para um paciente obeso, ele se dá, com obesidade, ele se dá na sua vida toda. Entender que eu vou ter recaídas, fazer um automonitoramento sempre, então, de vez em quando, você pode estabelecer, por exemplo, um peso máximo. E aí, sempre quando eu atingir esse peso, eu vou ter que pensar em estratégias para... Puxa, agora eu estou tendo aqui um sinal de alerta. Então, eu tenho que fazer algumas coisas que me façam perder o peso. Onde é que eu estou errando a mão aqui dentro do meu tratamento? E lembrar que mudança na alimentação, mudança de estilo de vida no sentido de fazer exercício, comer melhor, ter um bom manejo das emoções, eles são contínuos. A gente vai fazer isso a vida toda. Agora, um outro aspecto que você pontuou é o fato de que a pessoa começa com uma ingesta calórica reduzida, emagrece, depois estabiliza, aumenta a fome. Bastante. E o metabolismo cai. Se habitua, né, com aquele nível calórico, então cai o metabolismo. Sim. E aí? Qual é o segredo nesse momento? É aí que entra a questão da entrega, a entender que nesse momento você vai ter que... Como que pode, né? Minha fome aumenta, eu vou ter que comer menos para não reganhar. Então, são estratégias de repente, né, manter aí esse déficit calórico ou essa ingestão por um exercício físico mais intenso. Talvez você vai ter que intensificar mais o exercício físico. O exercício vai ser o grande diferencial. Ele é a principal arma do paciente que não quer reganhar o peso. Então, para todos vocês, queridos, que perderam peso, isso é possível. Eu falo que você é sedentário, você até consegue emagrecer sem fazer exercício, mas manter-se... Mas o sacrifício é maior, né? Não, se manter-se naquele peso que você chegou sem o exercício físico é praticamente impossível. É uma doença, como eu disse, o nosso corpo ele defende o nosso peso máximo, né? Ele não entende aquilo como ele vê uma ameaça. Então, por aí. Eu acho que você tem que continuar, né? Preciso fazer exercício físico e entender que isso é o seu parceiro aí, aliado a vida toda. A gente sabe que numa doença que você tem 50% da população sendo acometida por ela, a gente tem que mudar alguma coisa no cenário coletivo. É verdade. Então, o ambiente alimentar precisa ser mais saudável. Então, como é que a gente pode incentivar o consumo de alimentos mais saudáveis? Como é que eu posso, como governo mesmo, política pública, viabilizar que mais comida saudável chegue na mesa dos brasileiros? Eu preciso fazer uma certa regulamentação dessa alimentação. A gente sabe que tem muito produto barato que oferece muito sal, muito açúcar, muita gordura e a preços que a maioria da população consegue pagar. Então, será que não tem que fazer uma regulamentação desse tipo de alimento? Ou, mais uma coisa, que aqui eu acho que em Campo Grande a gente tem um bom exemplo. A merenda escolar também. Merenda escolar, como é que a gente controla a alimentação em ambientes escolares, como é que a gente incentiva a população e cria espaços seguros para que a prática de exercício físico seja possível. A gente tem programas da prefeitura que mexem nisso. Como é que eu crio políticas públicas mesmo para fazer com que esse ambiente, que atualmente nos leva à obesidade, a gente fala que o ambiente é obesogênico, se torne mais saudável e nossas escolhas saudáveis se tornem mais fáceis. É isso que a gente tem que pensar enquanto a gente está pensando em política pública. Exatamente. Dicas dadas, informações, né, colocadas aí para todo mundo que está assistindo a gente. Eu quero agradecer vocês pela participação aqui no Saúde Algo Mais. Muito obrigada. A gente agradece. Obrigado a vocês, né, que nos assistem todos os dias aqui na TV MS Record. Hoje vocês puderam aprender um monte sobre obesidade. E eu espero que isso sirva
para construir melhores hábitos de vida e uma qualidade melhor para a nossa saúde. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.